Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 5 de setembro de 2025, estamos começando mais uma reunião semanal da programação da operação. Hoje se trata da primeira revisão do PMO, de setembro. Eu me chamo Leonardo Tristão, faço parte aqui da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia da PRH. Irei coordenar a reunião de hoje, tá? Vocês bem conhecem a nossa reunião, mas vale a pena repetir. Nossa reunião é dividida em 3 blocos, sendo cada bloco ocorre uma série de apresentações, e entre esses blocos há um intervalo ali de 5 minutos, onde vocês podem interagir através do chat, mandando perguntas para a gente, que serão respondidas nesse intervalo, tá? Aproveito para dizer que a nossa reunião é gravada e depois é disponibilizada lá no canal do YouTube, do ONS lá no YouTube, e fica disponível, então, para ser acessada posteriormente. Dadas essas primeiras informações, o nosso primeiro bloco conta aí com apresentações da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, sobre o tema de previsão meteorológica, previsão hidrológica e a operação hidráulica, tá? Então, entrando para começar de fato o nosso primeiro bloco, eu chamo o Jean Anderson para fazer a apresentação da previsão meteorológica. Jean Anderson, a palavra é sua. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Vou colocar para apresentar aqui. Bom, então eu começo falando da precipitação, né, para essa semana operativa, onde houve a passagem de uma frente fria pela região sul, ocasionando precipitação nas bacias da região, e houve também a atuação de área de instabilidade aqui na região sudeste, ocasionando precipitação principalmente ali na bacia do Doce. É, Lá na região norte, houve pancadas de chuva, principalmente na região do Madeira. É, Então, comparando essa semana com a semana anterior, a gente teve uma elevação, em média, nas temperaturas máximas, ali na região sul do país. A gente teve uma redução, na radiação solar, principalmente no sul ali do Rio Grande do Sul. Com relação à velocidade do vento, ficou bastante estável, né, em comparação à semana operativa anterior. E a previsão de precipitação para essa semana operativa, para essa próxima semana operativa, é de passagem de frente fria ali na região sul, ocasionando precipitação nas bacias da região. E com relação à região norte, deve haver pancada de chuva isolada, principalmente na bacia do Rio Madeira. Com relação às temperaturas, né, deve haver declínio na temperatura mínima ali no Rio Grande do Sul e em Florianópolis, declínio na máxima também para esses dois estados e elevação de temperatura máxima para Belo Horizonte. Com relação à radiação solar, deve ficar estável em comparação à semana operativa anterior. E com relação à geração eólica ali também, né, os ventos devem ficar estáveis. Era isso que eu tinha para apresentar. Devolvo a palavra aí para o Leonardo. Obrigado, Jean Anderson. Agora eu convido a Érica para falar um pouquinho da previsão hidrológica. Érica, a palavra é sua, fica à vontade. Oi, boa tarde. Vou começar apresentando. Vocês já devem estar vendo, né? Vou seguir então com a previsão hidrológica. Vou começar com um aviso sobre a incorporação da UHE Juruena. Nessa semana teve a operação comercial dessa usina. Ela fica localizada no Rio Juruena e sem nenhuma usina montante ou jusante, que é despachada pelo ONS, e ela fica na bacia do Rio Amazonas. A gente começa a incorporação dessa usina nos processos considerando a próxima semana operativa, então, considerando a data do 6 de setembro. Mais especificamente, o impacto, né, que a gente tem da entrada dessa usina nos nossos processos relacionados ao acompanhamento de vazões e previsão. A gente já tinha publicação desses dados nos relatórios, o relatório de vazões observadas, a COMPEGA e a RDH, mas a gente vai começar a incorporar esses dados de ENA e AR a partir do dia da publicação feita no dia 7 de setembro, que considera os dados do dia 6.
A gente também fez atualização dos produtos de ENA no Sintegre. Aqui tem o link disponível. A gente atualizou esses arquivos relacionados à ENA, incluindo o Juruena. E a gente fez a publicação ontem do Dadvais, ontem no dia 4, considerando a programação do dia 7, né? Desculpa, do dia 6. Então, seguindo com a previsão hidrológica, ah, começando com o subsistema Sudeste, a gente começou a previsão com 65% da MLT e a expectativa no primeiro horizonte de previsão de recessão. Para o mês de setembro, a previsão mensal fica em 60% da MLT, o quinto do histórico. Olhando mais especificamente algumas bacias desse subsistema, a gente enxerga um comportamento parecido em todas as principais bacias, que é de recessão no primeiro horizonte de previsão. Na bacia do Grande, a previsão mensal fica em 50% da MLT, o sexto percentil do histórico. No Paranaíba, a previsão está um pouco acima, 55% da MLT, o sétimo percentil do histórico. No Paranapanema, a previsão está bem abaixo, 37% da MLT, o sexto percentil do histórico. E no Paraná, um pouco acima se comparado às outras bacias, com 62% da MLT, o décimo percentil do histórico. Seguindo para o subsistema sul, a gente começa a previsão já com uma expectativa de aumento nessa primeira semana operativa e a gente segue com recessão na semana seguinte. Para o mês de setembro, a previsão mensal é de 79% da MLT e a gente está no percentil 50 do histórico. Olhando as bacias que compõem esse subsistema, no Iguaçu a gente tem expectativa de recessão, a previsão mensal fica em 66% da MLT, o 42º percentil do histórico. Nas bacias do Uruguai e do Jacuí, a gente tem um comportamento parecido de aumento das vazões nessa primeira semana operativa, né, e aí impactando o subsistema. No Uruguai, a previsão mensal de 92%, o 55º percentil do histórico, e no Jacuí, 79% da MLT, 49º do histórico. Seguindo para o subsistema Nordeste, a gente começa a previsão bem abaixo da MLT, com 48%. A previsão para setembro é 46%, o sétimo percentil do histórico, e a expectativa é de recessão para o nosso horizonte de previsão. No Norte também, mesmo comportamento de expectativa de recessão. A previsão mensal é de 60% da MLT, o quarto percentil do histórico. A bacia do Tocantins também tem o mesmo comportamento do subsistema. A previsão mensal é de 53% da MLT, o quarto percentil do histórico. Olhando espacialmente a previsão para essa próxima semana, a gente pode ver que toda a região sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil está abaixo da média. E aí, como destaque, a gente tem o Jequitinhonha, o Paranapanema, bem abaixo da média, abaixo de 40% da MLT. E algumas bacias da região sul do Brasil bem acima, como a gente acabou de ver, né? O Uruguai e o Jacuí, com ENAs acima de 120% da MLT. E a bacia do Madeira está mais próximo da média. Olhando a evolução mensal da ENA, a gente pode ver que desde junho a gente tem tido uma diminuição da ENA a cada mês. Olhando especificamente para setembro, a gente vê no sul uma expectativa mais alta. A gente começou a previsão no PMO com 109% da MLT e teve uma diminuição para 79% nessa primeira revisão de setembro. Os subsistemas Sudeste e Norte, a gente começa a previsão com 61% e se mantém próximo disso, com 60% nessa primeira revisão. E o Nordeste também, a previsão se mantém próxima do que a gente estava prevendo no PMO. Agora, nessa primeira revisão, 46%. É isso, Léo, passa a palavra. Obrigada. Agradeço, Érica. Agora eu vou falar um pouquinho da operação hidráulica. Eu imagino que já devam estar vendo a minha tela. Então, a gente começa falando um pouquinho das salas de crise de acompanhamento coordenadas lá pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Essas salas são
gravadas e depois são também publicadas no canal da agência lá no YouTube. Então, também, se quiserem, podem ver na íntegra o conteúdo que foi apresentado pelo ONS nessas salas, tá? No dia 20, no Paranapanema, a gente teve uma reunião no dia 20 de agosto, a próxima está marcada para o 17 de setembro. No Paraná, a gente teve uma reunião na quinta passada, no finalzinho da semana passada, dia 28 de agosto, a próxima marcada aí para o final de setembro, dia 25 de setembro. São Francisco, tivemos uma agora na semana, essa semana teve uma reunião do São Francisco, a próxima marcada aí para o dia 7 de outubro. Tocantins, 26 de agosto foi a última, a próxima marcada só daqui um mês, então teve um intervalo de um mês aí, 15/10 é a próxima sala do Tocantins. No Sul, a última aconteceu dia 14, a próxima também teve um mês, um salto de um mês aí, a próxima acontece dia 9 de outubro. E no Norte, a gente também teve uma sala essa semana, a próxima marcada para o início de outubro, tá? Ontem a gente também teve a sala do Paraguai, do Pantanal, e a próxima está marcada para o iniciozinho de outubro, dia 2 de outubro. Eu vou trazer os principais destaques que a gente trouxe em cada sala que teve essa semana, começando aí pela sala do São Francisco, onde foi apresentada uma simulação da expectativa dos armazenamentos dos reservatórios de Três Marias e Sobradinho, considerando essa política operativa, tá? Então, o que é esperado para Três Marias? Setembro de 2025, na simulação, ainda se esperou a utilização de 420 metros cúbicos por segundo de defluência, e o mesmo se repetiu para outubro ali, ainda a manutenção dessa política operativa, tá? Para Sobradinho, 1.020 metros cúbicos por segundo para setembro, e outubro, 900 metros cúbicos por segundo, e Xingó, 860 metros cúbicos por segundo, em outubro, 950 metros cúbicos por segundo de defluência lá para Xingó. Então, Três Marias, ele parte ainda se espera que o reservatório de Três Marias esteja numa condição de normalidade ali em outubro, praticando essa política operativa. Então, ainda em outubro, a gente ainda está acima de 60%, numa condição normal, mas dentro do mês de outubro, com a utilização dos recursos, Três Marias deve baixar dos 60%, entrando aí numa faixa de atenção de operação. Então, a expectativa é que novembro, início de novembro, esse reservatório esteja aí próximo de 57% do seu volume útil, tá? Para Sobradinho, a gente já está numa condição de atenção, já está abaixo de 60%. A expectativa é da manutenção da redução desse recurso armazenado, 45 aí no final de 45, 46 no final de outubro, e a expectativa no início de outubro, final de setembro, perdão, e o início de novembro, final de outubro, a expectativa é que o reservatório atinja aí perto de 41% do armazenamento, tá? Passando aqui, mostrar um pouquinho do que a gente levou na Sala do Norte. Vocês devem saber que a usina de Colíder está enfrentando uma condição, tem operado num regime especial, né, um regime diferenciado, em virtude de problemas na galeria de drenagem do barramento, houve a necessidade, então, de forma emergencial, de realizar o rebaixamento do reservatório, tá? O reservatório de Colíder opera da 27140 a 272 metros, né, de altura, e atualmente, na manhã de hoje, ele está operando aí no nível da 26617. Houve uma necessidade por conta do operador, do agente de operação da usina, essa solicitação de rebaixamento do reservatório, e o operador, o ONS, atendeu. Hoje está operando esse reservatório aí na cota 26617, foi o início de hoje. Ficou acordado, então, na última reunião da semana passada, que o nível ficaria sendo operado da 26610 até o nível máximo da 2620, oscilando esses dois valores, enquanto o empreendedor, enquanto o agente vem observando, vem fazendo estudos ali no barramento, tá? Foram declarados FSAH 8619, 8617, 8616 para regularizar, né, para cadastrar essa intervenção, para representar essa intervenção no reservatório. E o restante da cascata, o ONS vem operando de forma normal, tá? Então, o restante da cascata segue operando conforme condições sistêmicas. Passando agora para a usina de Manso, que a gente levou na reunião da ANA, junto à ANA, que também a gente trouxe, foi uma simulação aí para o reservatório de Manso, que fica lá no Pantanal, na bacia do Paraguai, no Alto do Paraguai, com a indicação do qual é a expectativa da utilização dos recursos em Manso, tá? O que a gente previu? Que esse cenário, até finalzinho de setembro, início de outubro, a previsão mostrava 43 metros cúbicos por segundo de afluência, e a defluência deveria ficar em torno do que a gente tem praticado atualmente, oscilando aí perto de 110, 120 metros cúbicos por segundo, e com isso, a afluência menor
do que a defluência, a gente tem o consumo dos recursos do reservatório, então, partindo aí de 70, próximo de 71%, até o final de outubro, até o início de outubro, perdão, até o final de setembro, esse reservatório deve atingir perto de 64% do seu volume útil, tá? E por fim, a gente traz um pouco da operação lá do Baixo Paraná. Na segunda-feira a gente abriu, aumentou as defluências ali do Baixo Paraná, tanto de Jupiá quanto Porto Primavera, eles vinham praticamente reduzidos. Porto Primavera vinha operando aí desde início de iníciozinho de junho, mais ou menos, a gente vem operando perto de 3.900. E essa última segunda, aumentou-se as defluências dessa usina, aumentou a geração dessa usina e Jupiá acompanha-o, tá? Então, hoje, Porto Primavera, no final do dia de ontem, Porto Primavera estava com a defluência em torno de 5.200 metros cúbicos por segundo, enquanto Jupiá estava com a defluência aí perto de 4.600 metros cúbicos por segundo, tá bom? Com isso eu encerro a minha apresentação. Deixa eu só fechar. Onde é que eu fecho? Pronto. E a gente também encerra nesse primeiro momento, a gente está encerrando o primeiro bloco de apresentações. A gente faz uma pausa de 5 minutos e depois dessa pausa a gente volta para responder as perguntas que foram encaminhadas nesse primeiro bloco de apresentações, tá? Então aguardo vocês, daqui 5 minutos a gente está de volta. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Queria dizer que a gente recebeu uma pergunta, foi do João Ferreira. João, vou pedir para você aguardar um pouquinho. A gente ainda vai ter a apresentação da PRD e nela, depois da apresentação da PRD, a gente toca na sua pergunta, tá bom? A gente volta com ela. Eu vou dar sequência ao bloco de apresentação. Agora, o bloco da apresentação vem pela gerência de previsão de carga e depois sobre a previsão de carga para o PMO e revisão semanal. E também há uma apresentação da gerência de intervenção sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas, tá? Então, para falar um pouquinho da previsão de carga para o PMO e da revisão semanal, convido a Geisa da PEC. Geisa, a palavra é sua. Boa tarde, Leonardo. Vou só compartilhar minha tela. Já está dando para ver ela? Bom, dando início à apresentação, né, dando continuidade, eu vou falar da primeira revisão da previsão de carga para a programação. A atualização das previsões. Eu vou mencionar alguns destaques meteorológicos, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Na semana atual, as temperaturas máximas elas estiveram bem próximas das observadas na semana passada, especialmente no Sudeste, com as temperaturas variando entre 25 e 30 graus. Para a próxima semana operativa, a expectativa é de realmente manutenção das temperaturas próximas à vigente, como mencionado pelo Jean Anderson, só em Belo do subsistema sul, na semana atual, realmente as temperaturas elas foram um pouco mais elevadas em relação à semana anterior, mas ainda assim variando entre 20 e 25 graus. E para a próxima semana tem uma expectativa de declínio da temperatura, especialmente em Porto Alegre, em Florianópolis, e aumento da precipitação nas capitais. O subsistema norte e nordeste, as temperaturas elas têm se mantido bastante estáveis, tanto na semana atual quanto na próxima semana, se mantém em níveis próximos aos observados nas últimas semanas operativas. Falando agora da expectativa de fechamento da carga do SIM para a primeira semana operativa, a nossa expectativa de fechamento ela tem um desvio de menos 2,91% em relação às nossas previsões, e esse desvio ele é fortemente representado por desvios observados no subsistema Sudeste-Centro-Oeste e no subsistema Sul, e eles foram motivados efetivamente pelo fato de se ter expectativas de temperaturas mais elevadas do que elas efetivamente se verificaram. E aí, especialmente no subsistema sul, em Porto Alegre e Curitiba, e no subsistema
Sudeste, Centro-Oeste e em Belo Horizonte e Cuiabá, que é uma expectativa de temperaturas mais elevadas do que efetivamente se realizaram. Com isso, a expectativa de fechamento da carga da primeira semana operativa no SIM é de 77.271 megawatts médios. Para a segunda semana operativa, foram realizadas atualizações nas previsões, as previsões foram atualizadas em menos 1,61%, e isso leva em consideração não só o comportamento recente da carga, mas também as sinalizações meteorológicas mais recentes, que indicam, né, realmente uma queda de temperatura máxima e mínima no subsistema sul, especialmente Porto Alegre, Florianópolis, e também uma expectativa de forte elevação da temperatura em Belo Horizonte. Para as demais capitais, tem uma relativa estabilidade com relação à semana vigente. Da terceira, quinta semana operativa, as atualizações das previsões dizem respeito mais à manutenção da sinalização da sazonalidade do período e a consideração. E é realmente associado a dois subsistemas, que é o que eu gostaria de mencionar, na verdade, que é o subsistema sul e o subsistema norte, a atualização das previsões de forma a manter a sazonalidade do período. Com isso, a previsão de carga atualizada para o SIM apresenta uma variação de menos 1,04% com relação às previsões do PMO de setembro. Passando agora para o subsistema, a expectativa de fechamento da primeira semana operativa, ela apresentou um desvio de menos 3,81%, sendo uma expectativa de fechamento de 43.071 megawatts médios, e essa expectativa está fortemente, esse desvio, né, está relacionado realmente com a verificação, tem uma sinalização de elevação de temperatura superior a que efetivamente se realizou, e é especialmente em Belo Horizonte e em Cuiabá. Em Cuiabá, inclusive, a expectativa era de temperaturas superiores a 40 graus e efetivamente não se realizou. Para a segunda semana operativa, atualizações nas previsões, levando em consideração o comportamento recente da carga, mas essencialmente a expectativa de elevação da temperatura em Belo Horizonte e de manutenção da temperatura nas demais capitais que compõem esse subsistema. Então, foi realizado esse ajuste de menos 1,46% nas previsões da segunda semana operativa. Da terceira e quinta semana operativa, as previsões foram mantidas, porque não tem nenhuma sinalização meteorológica que indique ainda para que sejam realizadas atualizações nessas previsões. Com isso, a previsão de carga atualizada para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, ela apresenta uma variação de menos 0,97% com relação às previsões do PMO de setembro. Passando agora para o subsistema Sul, no subsistema Sul, como já mencionado, a expectativa de fechamento ela tem um desvio superior, inclusive, ao observado no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, de menos 5,93%, com uma expectativa de fechamento de 12.674 megawatts médios, e realmente esse desvio ele possui uma forte relação com a ocorrência, né, de temperaturas inferiores às nossas expectativas, especialmente em Porto Alegre e Curitiba. Para a próxima semana operativa, a segunda semana operativa do mês, foram realizadas atualizações nas previsões, uma atualização de menos 5,94% nas previsões, se aproximando a previsão da segunda semana operativa à da primeira semana operativa, visto que se tem expectativa realmente de queda de temperatura máxima e mínima em Porto Alegre e em Florianópolis. Da terceira à quinta semana operativa também foram realizadas atualizações nas previsões, mas essas atualizações foram somente de forma a manter a sazonalidade do período. Com isso, a previsão de setembro atualizada para o subsistema Sul apresenta uma variação de menos 3,86% com relação às previsões do PMO de setembro. Passando agora para o subsistema Nordeste, diferente dos dois primeiros
dois primeiros subsistemas apresentados, no subsistema Nordeste, a expectativa de fechamento da carga ela veio muito bem ajustada às nossas previsões, com um desvio bastante marginal de somente 0,57%, sendo a expectativa de fechamento de 12.962 megawatts médios. Como as sinalizações meteorológicas para esse subsistema indicam uma relativa estabilidade, tanto quanto a temperatura, quanto a precipitação, as previsões da da segunda à quinta semana operativa foram mantidas. Então, a previsão de carga do subsistema Nordeste atualizada para setembro apresenta uma variação marginal de somente 0,09% com relação às previsões do PMO de setembro. Por fim, no subsistema Norte, a expectativa de fechamento da carga ela também veio não tão bem ajustada quanto a do subsistema Nordeste, mas ainda assim bem ajustada, com um desvio de somente 1,37% em relação às nossas previsões, sendo expectativa de fechamento de 8.565 megawatts médios. Para a segunda semana operativa, foi realizada uma atualização das previsões em 1,34%, e essa atualização das previsões foi realizada de forma a se aproximar, como não existe, não tem nenhuma sinalização de alterações sob o ponto de vista das condições meteorológicas, as previsões elas foram ajustadas de forma a se aproximar realmente ao comportamento recente da carga na segunda semana operativa, e da terceira à quinta, somente foi uma manutenção da sazonalidade do período para esse subsistema. Com isso, a previsão de setembro atualizada para o subsistema norte apresenta uma variação de 1,35 com relação às previsões do PMO de setembro. Era tudo isso que eu tinha que apresentar sobre as previsões, atualização das previsões de carga, e devolvo a palavra para o Leonardo. Muito obrigado, Geisa. Agora eu convido o Pedro Campos para falar um pouquinho dos limites elétricos e principais intervenções elétricas da PRI. Pedro, a palavra é sua. Boa tarde. Compartilhar minha tela, Léo. Bom, imagino que todos já estejam vendo. Então, conforme o Léo falou, vou apresentar aqui os limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Primeira intervenção é o desligamento da linha Araraquara-Campinas. Está programada das 7 horas do dia 25, né? Então já está acontecendo e vai terminar no dia 2 de outubro. Então, uma obra de modernização dos reatores Chant de linha, que tem como restrições limitação nos bipolos do Madeira em 1.700, somatório dos bipolos de Xingu Estreito e Terminal Rio em 6.000, o Elo CC, né, faz Biona em 3.000 e o RSU em 7.300. Próxima intervenção são serviços nos polos 1 e 2 do bipolo Xingu Estreito, né? São duas intervenções que estão divididas aí entre tarde e período da manhã. Então vai ser das 8 às 17 do domingo, dia 7 de setembro. E são manutenções para o período preferencial, né? Então, diante disso, a gente vai ficar operando com FNS limitado em 4.000 e o somatório dos bipolos de Xingu, né, em 3.000. Seria o Terminal Rio e um dos polos que tiver em operação. Na sequência, a gente tem a intervenção no Bipolo Xingu Terminal Rio, que está programada para o dia 6 do 9, ainda está no sábado, das 4 às 16h30. Também fruto do período preferencial. E aqui a gente vai ficar com os bipolos de Xingu reduzidos a até 2.000, somatório dos fluxos das interligações Norte-Sudeste e Nordeste-Sudeste em 7.500 e o FNS em 4.000. Agora a gente tem o desligamento de uma barra, né, barra Bravo, do setor de 500 kV da subestação de Pirapora 2. Vai ficar desligada das 6h30 às 16h30 do sábado, dia 6, para manutenção preventiva em chave seccionadora. E a restrição é o FNES limitado a 6.800. Indo agora para a região ali do Norte-Nordeste, né, parte da interligação, temos o desligamento da linha Tianguá 2, Sobral 3, Victor 8. Vai ficar desligada também no sábado, das 8h30 às 16
para a instalação de booster shed nos isoladores de porcelana dos equipamentos da subestação de Tianguá 2. E aí, para o sistema suportar essa operação, né, frente às contingências, temos a restrição do FNEM, né, que é o fluxo do Nordeste para o Norte, limitado em 5.200. Mais uma barra, agora a barra Bravo 2 do setor de 500 kV da subestação de Poções 3. Então ela vai ficar desligada das 7 horas do sábado, dia 6, até as 17 horas do domingo, dia 7. E é uma atividade associada à obra do projeto Asa Branca, que faz menção a um dos leilões da ANEEL, né, de obras. Então as restrições aqui indicadas são o FNES limitado em 6.300, o RC, com recebimento pelo Sudeste Centro-Oeste em 10 GB. Temos uma limitação de conjunto, né, fotovoltaico Arinos 2, 500 kV limitado a 350 megawatts, e o somatório dos conjuntos fotovoltaicos Janaúba e Vista Alegre, e o conjunto eólico Serra das Almas 2, limitados a 700 megawatts. Mais um barramento, né, agora o barramento Bravo Uno, do setor de 500 kV da subestação de São João do Piauí, serviço que começa às 6 horas do sábado, dia 6, vai até às 23h59 do dia 7, no domingo, para permitir a futura energização do novo ATR-05 Tango 5, né, 500-230, no terminal da SE São João do Piauí. Então, para que o sistema suporte a operação sem esse barramento, tem as restrições do FNEM em 4.500, o FNNE em 4.500 também, que é o sentido oposto, e o FNES limitado em 6.500. Mais um barramento, agora um barramento no setor de 500 kV da subestação de Tucuruí, vai ficar desligado da 0 a 6, né? Vai ficar, na verdade, disponível para testes, né? Para fazer o pré-teste de autorrestabelecimento, perdão, da UHE Tucuruí. Então, a gente vai ter aqui uma restrição, né, da UHE Tucuruí gerando pelo menos 2.500 MB, com a segunda etapa aí maior que 1.200. Agora a gente tem o desligamento de uma linha na Serra da Mesa Samambaia, ali na região de Goiás, Brasília. Vai ficar desligada das 6h30 às 17 do domingo, para substituição de esferas de sinalização. E aí, para que o sistema suporte, né, a ausência dessa linha frente às contingências estudadas, limitar o FNES em 6.800. Agora nós temos um par de serviços, né, com restrições idênticas, né? Então, o primeiro é a barra B, né, barra Brava, do setor de 500 kV da subestação de Serra Pelada, vai ficar desligada das 3h20 às 7 horas do dia 9/9, uma terça-feira, né, carga leve, para manutenção preventiva na chave seccionadora 1041. Então, a restrição é o fluxo norte para Xingu limitado a 2.500 e tem a observação de que não é prevista violação, que o limite em rede completa é 5.000. E aqui a irmã dela, né, o serviço também de 3h20 às 7, só que na sexta-feira, dia 12, e agora para manutenção preventiva na chave 1101, né, também com a mesma restrição de norte para Xingu limitada a 2.500. Partindo agora para a região ali do Acre Rondônia, né, temos um serviço no Polo 4 do Bipolo 2, lá do Madeira. Então, das 7h30 às 22h30 do dia 9, terça-feira, ao dia 14, domingo, né, serviço diário, tem manutenção preventiva, também em detrimento do período preferencial dessas instalações. E aí a restrição vai ser que os bipolos do Madeira vão ficar limitados a 2.100 megawatts. Agora nós temos uma barra na região sudeste, né, na área de 500 kV, barramento Bravo Uno do setor de 500 kV da SE Araraquara 2, que vai ficar desligada das 6 às 16 do sábado, né, dia 6, fazer manutenção preventiva no transformador 3 de 500-440 kV dessa subestação. Então, as restrições impostas por essa barra, né, é, é, os bipolos do Madeira limitados a 1.700, o somatório dos bipolos de Xingu Estreito e Terminal Rio em 5.000, o LCC em 2.000 e o RSul em 6.500. E essa intervenção, né, com essas restrições, ela se repete das 6 às 16 do dia 10, que é uma quarta-feira,
também manutenção preventiva, mas agora no transformador número 4. E com isso, Léo, eu encerro minha apresentação. Obrigado. Obrigado, Pedro. Com isso, a gente encerra mais o segundo bloco de apresentações. A gente vai para mais um pequeno intervalo de 5 minutos e volta. Enquanto isso, a gente vai analisando as perguntas que chegaram e a gente volta daqui 5 minutos respondendo elas, tá bom? Até logo. Boa tarde, pessoal. Retornamos mais um bloco. A gente recebeu mais duas perguntas da Yolanda Silva. Prezados, boa tarde. Com relação a VMIN-OP do Norte, houve uma alteração de 19,1% para 28% no dia 30/7, para a partir de 2026. Este valor será atualizado no deck do New Wave no próximo mês? Yolanda, a gente não conta nessa apresentação com os colegas da diretoria de planejamento. Eu vou pedir para você encaminhar essa sua pergunta para a central de atendimento do ONS, relacionamento.agentes@ons.org.br, ou então que possa repetir essa pergunta no PMO, na reunião do PMO, onde a gente conta com esses colegas aqui na participação, tá? Participando da reunião, tá bom? Vou passar para a segunda pergunta que a gente recebeu nesse intervalo, do Felipe Vieser, tá? Boa tarde, poderiam informar a produtividade exata de Juruena usada no cálculo da MLT, por favor? Obrigado, Felipe. Eu vou pedir a ajuda da Érica Santos para responder a sua pergunta. Érica, a palavra é sua. Oi, Léo. Vou compartilhar de novo a apresentação. A gente adicionou essa informação aqui. 0,2969, a produtibilidade é 65%. Beleza, Érica. Obrigada. Muito obrigado. Com isso, eu vou dar retorno à nossa série de apresentações. Então, para começar esse terceiro bloco de apresentação, eu convido o João Pedro para falar um pouquinho das intervenções energéticas relevantes e resultado do PMO. João, a palavra é sua. Oi, Léo, boa tarde. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom, acredito que vocês já estejam vendo. Então, boa tarde a todos e todas que nos acompanham em mais uma reunião semanal da programação da operação. Eu começo aqui minha apresentação pelas intervenções energéticas relevantes, relembrando o nosso critério que seleciona intervenções relevantes como intervenções realizadas em UGs de grande porte ou intervenções em UGs que alterem limites sistêmicos. Então, vou trazer aqui primeiro o Sudeste Centro-Oeste. Temos testes de recomposição em São Simão. Na verdade, testes de recomposição em São Simão e Volta Grande, no dia 7 de setembro. E temos ainda para fechar o Sudeste Centro-Oeste uma manutenção preventiva no G5 de Telespires, programada de 9 a 20 de setembro. Para o Nordeste, nós não selecionamos intervenções sobre o critério que eu mencionei. Passando para o Sul, nós temos intervenção para melhorias e reforços nas UGs 1 e 2, Governador José Richa, programada para o período de 6 a 8 de setembro. Temos teste de recomposição também no dia 7 de setembro, para o HE Campos Novos. Temos uma manutenção preventiva na UG2 de Governador Jaime Cane Júnior, programada para o período 9 a 11 de setembro. E temos manutenção preventiva na UG3 de Foz de Chapecó, programada para o período de 9 a 15 de setembro. Passando para o norte agora para fechar, nós temos duas intervenções na UTMA O3, na sua UG2 e o G3, para fazer um desligamento na UG para conversão para o ciclo combinado, e isso é programado no dia 6 de setembro, no caso da UG2, e do dia 7 de setembro, no caso da UG3. Fechando com o HE Tucuruí, com testes de recomposição das UGs de 1 a 8, programados para o dia 6 de setembro. E agora eu passo para os resultados da revisão 1 do PMO de setembro, cuja primeira semana vai do dia 6 ao dia 12 de setembro de 2025. Eu começo a apresentação com dois pontos de destaque. Trago aqui duas publicações da ANEEL, dois despachos da ANEEL relacionados à operação comercial. Então, o primeiro foi o despacho ANEEL 2640, que restabeleceu a operação comercial da UG2 de Sinop, já considerada nessa revisão. E o segundo despacho foi o 2661, que liberou a operação comercial das UGs 1 e 2 da usina hidrelétrica de Juruena. Essa usina que estava no horizonte do Decomp e agora passou a ser modelada desde o início. E aí, já linkado com esse despacho, que liberou a operação comercial de Juruena, a gente traz nesse slide e no seguinte
a gente vai dar publicidade a dois questionamentos que nós recebemos hoje de manhã no nosso fórum da programação mensal, que trata de dúvidas sobre o deck preliminar da RV1 do 1º de setembro de 2025, que foi publicado ontem à noite no Sintegre. Nós deixamos aqui no canto superior, direito superior, o acesso permanente ao fórum para facilitar. A primeira dúvida que a gente recebeu foi do Bruno Bellotti, da Comerc, que nos questionou justamente sobre essa representação de Juruena que eu comentei. Eu vou ler a dúvida e em seguida a resposta que foi fornecida pela equipe, tá? Então ele começa, bom dia, acredito que no deck Decomp, referente à RV1 de setembro de 25, disponibilizado ontem à noite, tem um erro. Com a divulgação do despacho liberando as UGs da UHL Juruena para operação comercial, o ONS alterou a modelagem, retirando da expansão e colocando-a como existente. Entretanto, isso só pode ser feito no mês que vem, uma vez que a usina no modelo New Wave está entrando em operação apenas em novembro de 25, fora do horizonte do Decomp. Da forma como o ONS modelou, a usina está acoplando no segundo mês de forma equivocada no New Wave. Obrigado pela atenção, Bruno Bellotti. Então, Bruno, a gente colocou aqui a resposta que a gente deu, tá? Então, citando o submódulo 2.4, a parte operacional, submódulo 2.4 dos procedimentos de rede, especificamente a gente colocou aqui a referência do item 7 da tabela 1 do anexo A, que fala justamente sobre esses prazos de representação, tanto do modelo de médio prazo quanto do modelo de curto prazo. Então, segundo o submódulo 2.4, a entrada em operação das hidrelétricas e termoelétricas no Decomp, eles se dão na revisão subsequente ao comando regulatório liberando a sua operação comercial. Então, dessa forma, a UHS Juruena foi modelada desde o início do estudo, a partir da publicação do despacho 2640, que eu citei anteriormente. Visto que não há impeditivos metodológicos de acoplamento dessa usina com o New Wave híbrido. Dessa forma, garante-se a melhor representação e acoplamento com o modelo D100, e também de acordo com os comandos do procedimento de rede. E, em seguida, vou passar para o segundo questionamento que a gente recebeu, que foi do Vitor Shinohara, que foi acerca dos CVUs utilizados para 3 usinas Merchan, que também foram vencedoras do primeiro LRCAP e tiveram as vigências do CRCAPs então, antecipadas para o dia 1º de outubro de 25. Aí, da mesma forma, eu vou ler a pergunta e a resposta que a gente forneceu. Prezados, bom dia. Notei que no arquivo da diária RV1, referente ao Decomp de setembro, RV1, houve alteração nos CVUs conjunturais das UTS 73, que é Jaramar 1, 70 Jaramar 2 e 116 Parnaíba 4. Porém, esses novos valores de CVUs não foram informados no arquivo de CVUs conjunturais atualizados, divulgado no dia 3 de 9 de 25 pelo CCE. Por favor, poderiam me informar o motivo desses dados não terem divulgados? Não terem sido divulgados? Então, a gente explicou ao Vitor que esses CVUs das usinas que ele se referiu se dividem em CVUs Merchan até o dia 30 do 9, com as usinas de código 70, 73 e 116, e CVU de leilão, que é relacionado ao LRCAP, a partir do dia 1º de outubro. E aí a gente usa as usinas que a gente chama de fictícia, né, que tem esse underscore F depois do nome delas, que tem os códigos 470, 473 e 516, sempre somando 400, né? Ambos os CVUs, né, tanto o Merchan quanto também o CVU de leilão revisados, eles foram revisados para essa revisão 1 do 1º de setembro, nos produtos referentes aos CVUs de usinas Merchan e aos CVUs de usinas de leilão revisados. Existem dois produtos de usinas de leilão, né? O de PMO e o de revisado, e o CVU revisado. Então aqui também a gente colocou um extrato dos arquivos que a gente recebe da CCE, com os CVUs das referidas usinas, né? Tanto para o período Merchan, que vai até dia 30 de setembro, quanto para o período de usina de leilão, que é a partir de 1 do 10. E à direita a gente tem a representação no deck, com o período Merchan em azul e o período de leilão, usina de leilão em vermelho, e aí a gente faz a transição no estágio 4 da usina convencional para a usina fictícia, justamente fazendo a disponibilidade proporcional até 30 do 9 e a partir do dia 1º de outubro. Tá certo? Então a gente acredita que esteja esclarecido e também dada a devida transparência às dúvidas que nós recebemos hoje pela manhã. Então, para fechar esse tópico relacionado ao fórum, desculpa. Nós aproveitamos para reforçar a forma de acesso que se dá pela área da programação mensal no Sintegre ou pelo link e pelo QR Code que nós deixamos aqui na direita superior do slide. Nesse fórum nós recebemos dúvidas e questionamentos sobre o deck preliminar entre as 9 e 12 horas da sexta-feira. E aí no final do slide eu deixo também as datas e os horários do fórum para as próximas 2 revisões. Em caso de problemas no acesso, a gente fica à disposição no nosso e-mail do PMO. Certo? Então, agora vamos tradicionalmente ao conteúdo da apresentação. A gente traz aqui outro ponto de destaque, que são
as principais alterações nos CVUs das usinas termoelétricas que ocorrem até o quarto dia útil do mês corrente, em virtude da atualização dos valores que é feita mensalmente pela CCE. Essa é justamente a atualização que eu mencionei anteriormente, que foi vista aí na dúvida do Vitor. Então, nesse gráfico em cinza, a gente traz os CVUs da revisão passada, que é o PMO de setembro, e em verde, os CVUs dessa revisão 1 do PMO de setembro. A gente destaca nas caixas as maiores alterações de CVU e a gente deixa esse gráfico para referência dos demais valores, com a comparação completa podendo ser feita através dos decks dessa revisão e da revisão anterior. Passando agora para os resultados, eu trago aqui nesse slide os CMOs da primeira semana operativa, que ficaram equalizados em todos os subsistemas. A gente pode observar pequenas variações de valores entre os patamares de carga, como mostra aqui o slide, e o valor médio semanal ficou em R$ 322 por megawatt-hora, que é um valor superior ao que foi observado na primeira semana da última revisão, que foi o PMO de setembro. Ainda para essa primeira semana operativa, nós observamos o atingimento do limite conjuntural do FNES, no patamar de carga leve. Agora, nesse slide, nós trazemos o despacho térmico, comandado pelo modelo Decomp para a primeira semana operativa, que se deu por inflexibilidade declarada pelos agentes, visto aqui na cor verde escura, havendo também indicação de despacho por ordem de mérito em todos os subsistemas na cor marrom. Para o SIM, nós temos um despacho total previsto da ordem de 11.066 megawatts médios, sendo 6.683 por inflexibilidade e 4.383 por mérito, distribuídos entre os subsistemas, como mostra aqui a tabela e o gráfico desse slide. E a gente aproveita sempre para ressaltar que os valores apresentados aqui de despacho comandado pelo Decomp são apenas indicativos, pois o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, para fechar, nós temos as usinas AGNL, que são comandadas com 9 semanas à frente. Então, nessa revisão 1 do PMO de setembro, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 8 e 14 de novembro de 25. Calculado pelo modelo Decomp. E aí, para isso, a gente calcula o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim foi indicado o despacho antecipado para as UTEs de Santa Cruz, Luiz Armelo e Porto Sergipe, nos 3 patamares de carga, pois os benefícios GNL que foram calculados para o Sudeste Centro-Oeste e para o Nordeste ficaram acima dos CVUs dessas usinas, como mostra aqui a tabela do slide. Agora nós passamos para o armazenamento dos subsistemas e trazemos nesses gráficos do slide as linhas indicando os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo. E para o segundo mês do estudo nós temos cenários e trazemos a distribuição dos armazenamentos nesses cenários por meio dos gráficos de boxplot. Nessa revisão, a gente segue com a tendência de queda nos armazenamentos para todos os subsistemas, contando com baixa dispersão nos cenários do segundo mês, com exceção do Sul, que tradicionalmente apresenta maior variação entre os valores de armazenamento para o segundo mês. Então, passando para os valores, rapidamente, nós começamos pelo Sudeste Centro-Oeste no canto esquerdo superior, em que a gente parte o estudo de 56,4 no início na primeira semana operativa, de acordo com os níveis de partida que foram informados pelos agentes, e tem a previsão de chegar no final do mês com 51,8% de armazenamento. Os cenários do segundo mês variam entre 45,6% e 55,4%. O Sul inicia o estudo com 89% e fecha o primeiro mês com 76,3% de armazenamento. E aí a gente tem maior dispersão no segundo mês, com cenários entre 51,3% e 95,3%. No Nordeste, o estudo começa com 58,7% de armazenamento e fecha o primeiro mês com uma indicação de 53,5% por lá. E cenários no segundo mês variando de 46,4% até 53,1%. Fechando com o norte, no início do estudo temos 86,7% de armazenamento e previsão de fechamento do primeiro mês com 80,8%. Já os cenários do segundo mês têm baixa dispersão, variando entre 66,9% até 68,5%. E aí, para fechar a apresentação, eu trago o reforço sobre a publicação dos arquivos relacionados ao período sombra, de uso do arquivo renováveis.csv, que altera a representação de renováveis no modelo Decomp. Esse produto está localizado no Sintegre e tem esse nome de decks de entrada e saída do processo sombra, modelo Decomp, como visto aqui no slide, nessa parte superior. Dentro desse produto, a última publicação é justamente sobre esse PMO de setembro de 2025. Então, clicando, vocês terão acesso aos arquivos de entrada e saída do Decomp para esse período sombra. Então, por enquanto, nós publicamos a RV0, né, que foi a semana passada. A gente publicou na terça-feira, início dessa semana. E até o início da próxima semana, nós vamos publicar os arquivos dessa RV1 do PMO de setembro de 2025. Todos os arquivos serão publicados nessa mesma pastinha aqui e todos ficarão juntos.
Em caso de dúvidas sobre esse processo, sobre esse período sombra como um todo, nós ficamos à disposição nos meios oficiais de comunicação do PMO. E dessa forma que eu concluo minhas apresentações de hoje, agradeço a todos pela atenção e fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, eu devolvo a palavra ao Léo. Muito obrigado. Obrigado, João. Boa apresentação. Agora eu convido a Laura Gaio para falar um pouquinho sobre a política operativa. Laura, a palavra é sua. Muito obrigada, Léo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Acredito que já estão vendo. Bom, boa tarde a todos. Então, dando continuidade à apresentação desse bloco, eu vou apresentar os principais destaques da política operativa da última semana, que foi do dia 30 de agosto até o dia de hoje, 5 de setembro, e também vou trazer o acompanhamento do DCEM na programação diária. Bom, começando aqui com uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DCEM e do DECOMP. No DECOMP, o CMO médio semanal ele foi de R$ 299,76 por megawatt-hora em todos os subsistemas. No DCEM, de maneira geral, os valores de CMO eles acompanharam os valores de referência do DECOMP, mas destaca-se algumas diferenças, como os CMOs reduzidos em todos os subsistemas na carga leve do final de semana e no vale de carga dos dias úteis. Também alguns CMOs diferenciados nos subsistemas Norte e Nordeste, em alguns períodos, devido principalmente às limitações do fluxo Nordeste-Norte, FNEM, conforme sua instrução de operação, e também devido a um SGI, do fluxo Juscelino FJUSC, conforme sua instrução de operação, e também a outro SGI, e também do limite de condição normal da linha de 500 kV Lusiana Rio das Éguas. As outras variações de CMO durante a semana operativa, elas foram decorrentes do melhor detalhamento da carga, da rede elétrica e também da previsão de geração de usinas não simuladas no DCEM. Bom, aí nesse slide a gente tem o box plot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas para o dia de hoje, 5 de setembro. E aí, com exceção do subsistema sul, a gente observa que todos os subsistemas eles apresentaram uma grande dispersão de resultados. No subsistema sudeste, os outliers superiores e inferiores que ocorreram entre 15 e 15,30 foram devido à inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV Janaúba-Jaíba, conforme um SGI. No patamar de meia-noite e 30 foi devido à inequação para controle de carregamento da transformação de 500 para 230 kV da subestação Ribeirãozinho, conforme sua respectiva instrução de operação. E os demais outliers, eles foram consequência da inequação para controle de carregamento das linhas de transmissão de 345 kV Jaguara Luiz Carlos Barreto, Betim Barreiro e Betim Sete Lagoas, conforme suas instruções de operação. Também devido à inequação para controle de carregamento da transformação de campos de 345 para 138 kV, conforme sua instrução de operação, também devido ao fluxo Juscelino FJUSC, conforme sua instrução de operação, também devido ao limite de condição normal de transformação de 500 para 345 kV da subestação Rio Novo do Sul, e também por conta do limite de condição normal da linha de 500 kV Lusiana Rio das Éguas. No subsistema sul, os outliers superiores e inferiores ocorreram entre 15h30 e 17 horas, e eles foram decorrentes da inequação para controle de carregamento na transformação 500, 345 e 13,8 kV da subestação Ibiúna, conforme sua instrução de operação. No subsistema Nordeste, a gente tem outliers no patamar de 7 horas, que são consequência da limitação da transmissão da linha de transmissão de 500 kV Barreiras 2 Buritirama, conforme sua instrução de operação. Os demais outliers, tanto superiores quanto inferiores, que ocorreram entre 7h30 e 14h30, foram devidos ao fluxo do Nordeste-Norte, FNEM, conforme o SGI, devido à condição normal da linha de 500 kV Lusiana Rio das Éguas, também por conta da inequação para controle de carregamento da transformação de 345 para 138 kV da subestação de Campos, conforme sua instrução de operação,
Também por conta do fluxo Juscelino FJUS, que também devido à sua instrução de operação, e da limitação de transmissão da linha de 500 kV Jaguaruana 2 Pacatuba. Já no subsistema norte, os outliers superiores até as 1h30 e a partir de 15 horas foram consequência da limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná, FJPOR, conforme sua instrução de operação, e os demais outliers, tanto superiores quanto inferiores, que foram verificados, são mais fortemente influenciados pela limitação do fluxo norte-nordeste, conforme o SGI. Agora apresentando os valores de CMO por barra durante uma meia hora através desse mapa georreferenciado, destaco aqui que apenas 30% das barras do SYNC estão sendo mostradas no mapa. Observando o slide, a gente observa que os valores de CMO eles estão reduzidos no subsistema Nordeste por conta da limitação do fluxo Nordeste-Norte, FNEM. E também a gente observa valores de CMO diferenciados no estado do Rio de Janeiro, por conta da inequação para controle de carregamento da transformação de 345 para 138 kV da subestação de Campos. Bom, agora apresentando um comparativo entre o DCEM e o PDP para os 4 subsistemas, tanto em relação à geração hidráulica quanto à térmica. Primeiro, né, começando com a geração hidráulica, que é a que está sendo mostrada no slide, a gente observa diferenças em todos os subsistemas, e essas diferenças ocorreram devido à política operativa. Na região norte, a geração do DCEM, ela, de maneira geral, ficou superior à geração do PDP. No Nordeste, a geração prevista pelo DCEM ficou inferior em alguns dias e superior em outros dias em relação ao PDP. Isso porque no PDP está sendo praticada a operação minimizada, com redução de geração na cascata do Rio São Francisco. Então, a gente tem uma defluência média de 950 metros cúbicos por segundo em Xingó, para atender à resolução da ANA. Já na região sul, a geração do DCEM ela ficou superior à geração do PDP, e essas diferenças ocorreram em função da possibilidade de alocação dos recursos na carga, controle de vertimento e controle de nível dos reservatórios. Já na região sudeste e centro-oeste, de maneira geral, o DCEM, a geração do DCEM ficou inferior à do PDP. Agora, falando da geração térmica, a gente percebe as diferenças da geração do PDP em comparação com o DCEM, e essas diferenças se dão devido à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes após a publicação do DCEM e também devido à exportação de energia. Com relação ao intercâmbio internacional, nessa semana operativa a gente não teve exportação de energia vertida turbinável transmissível para nenhum país. Também não teve exportação de energia termoelétrica para o Uruguai, e para a Argentina a gente teve exportação de energia termoelétrica nos dias 4 e 5 de setembro. Também ressalto que para a próxima semana pode ocorrer exportação de energia, tanto termoelétrica quanto de energia vertida turbinável, que vão estar condicionadas à validação elétrica. Com relação à resposta da demanda para essa semana operativa, não houve acionamento no período de 30 de agosto a 5 de setembro. Nessa semana, houve importação de energia da Venezuela para o subsistema isolado de Roraima durante todos os dias. Destaco que, de acordo com os procedimentos de operação vigentes, o fluxo de potência ativa da linha de 230 kV Boa Vista Santa Helena está limitado em 15 megawatts. Na programação diária, é feita uma modulação dos valores ao longo do dia, fazendo uma redução nos momentos de menor carga. E para essa semana, os valores médios programados ficaram entre 9 e 13 megawatts médios. Agora, apresentando os gráficos com o balanço médio por subsistema, em patamares semi-horários e programados para essa semana operativa, a gente tem no subsistema Sudeste e Centro-Oeste um perfil importador de energia em todos os patamares. A geração, ela foi dimensionada para controle de nível e atendimento à ponta de carga nas usinas do Grande, Paranaíba e Paraná, e também foi feita uma exploração dos recursos energéticos nas usinas das bacias dos rios Madeira e Teles Pires.
Para o subsistema sul, a gente nota um perfil importador em quase todos os patamares, e a geração ela foi dimensionada para atendimento à carga do SIM, realizando o controle de nível dos reservatórios em função das afluências verificadas e previstas. Agora falando do subsistema Nordeste, a gente tem um perfil exportador de energia em todos os patamares, e a operação hidráulica ela ficou minimizada com a redução da geração na cascata do Rio São Francisco, considerando que o reservatório de Sobradinho entrou na faixa de atenção. Para o subsistema norte, o perfil ficou importador em quase todos os patamares, com exceção do período de ponta de carga, tendo um destaque para a elevação de geração hidráulica nesse período. E a geração, ela foi dimensionada para atender a ponta de carga. Bom, agora trazendo nesse slide a distribuição do balanço do período, né, da semana operativa de 30 de agosto a 5 de setembro é por fonte de geração. 88% do despacho ele foi realizado por fontes renováveis e dentre todas as fontes, 45% da geração foi de usinas não despachadas centralizadamente, como usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD. Ressalto que a gente está num período de safra dos ventos, né, e também com muito céu azul, então a gente está com uma geração não simulada muito significativa. E fazendo uma comparação com o período anterior, as maiores diferenças observadas entre as fontes de geração foi um aumento de 2 gigawatts de geração eólica e uma redução de aproximadamente 1,5 gigawatts de geração térmica. Em relação à previsão de geração eólica para a próxima semana operativa, a gente tem o menor valor médio sendo previsto para o dia 13 de setembro, com aproximadamente 14,4 gigawatts médios, e a maior média ela está prevista para o dia 8 de setembro, com aproximadamente 18,8 gigawatts médios. Em relação à importação de energia, a gente recebeu ofertas da Argentina pela comercializadora Enel. Todos os blocos apresentaram uma elevação do preço em relação à semana anterior. E pelo Uruguai, a gente também recebeu ofertas de importação pela comercializadora Enel e também pela BTG Pactual e Bolt Energy. E também a gente nota que todos os blocos tiveram a elevação de preço em relação ao ofertado na semana anterior. Com relação à política operativa para a próxima semana, a região norte ela vai ter uma geração dimensionada para atendimento à ponta de carga e também com a usina de Estreito operando em períodos de praias e Tucuruí buscando seguir a curva de referência. O Nordeste vai seguir com operação minimizada, com redução da geração na cascata do Rio São Francisco, considerando que o reservatório de Sobradinho entrou na faixa de atenção, como eu mencionei anteriormente. O Sudeste e Centro-Oeste vai ter uma manutenção da utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, conforme a necessidade de alocação para atendimento à ponta de carga e controle de nível dos reservatórios. Já o Sul, a geração vai ser dimensionada para atendimento à carga do SIM, realizando o controle de nível dos reservatórios em função das afluências verificadas e previstas. Em relação ao atendimento à ponta de carga, a folga de potência monitorada ela vai ser alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste, Centro-Oeste e do Sul, e também na usina de Tucuruí. E para a próxima semana, a gente tem uma baixa probabilidade de despacho térmico adicional. Em relação à ocorrência de EVT, para a próxima semana, há expectativa de ocorrer nos subsistemas Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e a exportação ela vai estar condicionada à avaliação diária. Em relação à exportação de energia, na próxima semana pode ocorrer exportação de energia, que também vai estar condicionada à validação elétrica, considerando os limites das interligações entre os subsistemas. Com relação às ofertas da portaria MME número 88 de 2024, que visa operacionalizar as usinas térmicas em condição de maior flexibilidade, sendo um recurso disponível para a utilização do ONS no atendimento à ponta de carga do SIM, ela teve seu prazo prorrogado pela portaria MME de 105 de 2025 até o dia 30 de setembro de 2025, e nessa semana, a gente teve a atualização mensal dos preços das ofertas, que podem ser vistas no slide.
Com isso, eu encerro a minha apresentação, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra para você, Léo. Muito obrigada. Muito obrigado, Laura. Muito boa apresentação também. Com isso, a gente encerra nosso terceiro e último bloco de apresentações e vamos para mais uma pausa de 5 minutos e a gente retorna analisando as perguntas que chegaram até agora, tá bom? Obrigado, gente. A gente já retorna. Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Retornamos, então, do nosso último intervalo e vamos responder as perguntas que chegaram até agora, tá? Vou convidar a Laura para nos ajudar. Vou fazer, como prometido, João Ferreira. Vamos responder a sua pergunta. João Ferreira, lá da Convex Power. Vou puxar para cá. Prezados, poderiam, por gentileza, falar um pouco mais sobre a decisão operativa do aumento de defluência de UPI Porto Primavera? Gostaria de entender um pouco mais sobre os motivadores da decisão. Obrigado. Laura, pode nos ajudar com essa resposta? Claro, Léo. Muito obrigada, João, pela pergunta. Bom, a elevação da defluência de Jupiá e Porto Primavera, ela foi dimensionada conforme as análises hidráulicas da cascata, considerando o controle de nível de Itaipu e também para atender a ponta de carga. Muito obrigada. Volta a palavra, Léo. Obrigado, Laura. Agora eu convido o João Pedro para nos ajudar com a resposta da Natália Biondo, da Enercor. Prezados, boa tarde. Nos produtos de fóruns dos decks preliminares, tanto do New Wave quanto do Decomp, só é possível ver as respostas, mas não as perguntas feitas. Seria possível deixar as perguntas públicas? Adicionalmente, agradecemos pela publicidade feita aqui aos questionamentos. João, você pode nos ajudar com essa resposta? Vamos lá, boa tarde novamente a todos. Natália, obrigado pelo teu questionamento e também pelo retorno, né, de tanto do uso do fórum quanto também da publicidade que a gente está dando aqui na reunião semanal. A gente realmente, esse comportamento de exibir somente as nossas respostas e não as perguntas não é um comportamento esperado. A gente já reportou para a equipe responsável pelo Sintegre e a gente deve ter um retorno em breve. Enquanto isso, caso também essa funcionalidade não seja ajustada em breve, a gente vai arrumar outras formas de dar publicidade, seja na resposta à coluna pergunta, de qualquer forma, a gente vai tentar melhorar essa transparência via fórum, enquanto a gente não tiver uma solução definitiva. E, em todo caso, a gente segue com o compromisso de trazer aqui para a reunião semanal e também para as reuniões do PMO, se for o caso, as respostas aos questionamentos feitos lá no fórum. Tá bom? Muito obrigado pelo questionamento. Muito obrigado, João, pela resposta. Não temos mais perguntas. A próxima reunião semanal está programada para a próxima sexta-feira, dia 12 de setembro. Eu gostaria de agradecer a participação dos meus colegas aqui do ONS, que realizaram tanto apresentações quanto também estiveram disponíveis aqui para responder as perguntas feitas por vocês nos chats, tá? Eu desejo a todos que tenham um ótimo restante de tarde, de sexta-feira, e um ótimo final de semana. Eu declaro encerrada a nossa reunião semanal. Obrigado a todos, até breve.